Vou dividir com vocês uma história que eu achei boa. Tem uma loja aqui que a gente compra eletrodomésticos chamada Vorten. E eu comprei um liquidificador a semana passada. Ele tinha potência fraca, eu vim aqui, paguei a diferença, comprei um mais potente. Aí o copo de vidro foi colocado na máquina de lavar louça. Porém, nós lemos o manual do proprietário para saber se poderia ir ou não. E só dizia que a lâmina do liquidificador não poderia ir para a máquina. Colocamos na máquina, o copo trincou. Daí eu vim aqui, a saga do liquidificador, trocar de novo o liquidificador. O menino no caixa olhou para mim e falou assim: não podemos trocar o seu produto. Eu falei: como assim não pode trocar meu produto? Paguei 60 euros. Baseado em quê? Não, porque esqueci o nome que ele deu, que é como se fosse tipo mau uso, como se eu tivesse quebrado. Eu falei: querido, deixa eu te explicar. E aí eu expliquei tudo de novo, tentando ter a maior paciência do mundo. Eu falei: a lâmina não podia entrar. Daí ele falou assim: pois é. E aí você colocou o copo. Eu falei: sim, querido, mas a lâmina se separa do copo. Daí eu já entendi que o cara não sabia nem por onde começava, nem por onde terminava um liquidificador. Bom, daí ele veio pra mim, foi lá dentro, voltou. Daí eu já comecei a fazer um vídeo. Daí veio um segurança, falou que eu não podia. E eu falei: olha, você vai ficar me olhando, eu vou ficar te olhando, porque eu não vou sair daqui, eu não vou perder 60 euros. Você vai ter que me provar por que você não vai trocar, enfim. Eu já tava espumando quando saiu uma anja. Tem sempre um anjo, né? Deus sempre manda um anjo. Odete, maravilhosa. Saiu de trás e veio falar comigo: dona Luana, como vai? Minto, ela não me chamou pelo nome. Ela se apresentou e disse: e a senhora é? Eu disse: dona Luana Piovani. Daí eu expliquei tudo pra ela e daí eu falei: olha, eu fico muito feliz que a senhora tenha vindo até aqui, porque quando eu tô falando de liquidificador com esses rapazes que entendem muito de celular, eles estão olhando pra mim como se eu tivesse colocado o copo de vidro na máquina de lavar roupa e não na máquina de lavar louça. Eles estão olhando pra mim como se eu tivesse vindo de Marte, como se eu estivesse contando um absurdo, como se eu tivesse inventado a roda de ter colocado vidro dentro da máquina. Aí ela, uma mulher bastante coerente, mais velha, olhou pra mim e falou: eu vou falar lá dentro, porque ela viu que eu tava correta. Eu não tô querendo fazer esperta, eu não tô querendo roubar copo de liquidificador de ninguém. Eu só quero ter um liquidificador que funcione. Eu paguei 60 euros. O negócio quebrou, tem que avisar, cara. Não tem que estar escrito que não pode ir na máquina de lavar louça. Odete trocou, maravilhosa, deu tudo certo. Deu um abraço nela. Obrigada, Vorten. Obrigada, Vorten. Ainda bem que vocês têm a Odete e essa função de uma mulher que fica olhando acima dos rapazes que consertam celulares, porque eles devem ser ótimos para celulares e computadores, mas para coisas de eletrodoméstico eles não sabem onde começa, onde termina, e aí fica puxado. Então, assim, eu que estava com ódio da Vorten, tô toda feliz, porque tem a Odete e a função dela, que foi generosa, gentil e muito eficiente. Só pra gente terminar o nosso papo, eu me lembro de quando eu era pequena, que eu saía com a minha mãe pra fazer coisas e às vezes eu morria de vergonha, porque minha mãe, com a graça de Deus, sempre foi uma mulher que reivindicou os seus direitos e não se deixava fazer de boba. Então, como na situação de hoje, eu já vi a minha mãe muitas vezes lutando pelos direitos dela, de quem pagou, né, de consumidora e tal. E aí eu fico pensando, né, você vê como se eu tivesse aceitado o que o rapazinho lá, o garotão que mexe no celular, conserta celular, tivesse me falado, eu tinha morrido em 60 euros, eu teria saído com ódio da loja, a loja teria perdido uma cliente, eu estaria sem meu liquidificador, eu teria que ir num outro lugar comprar. Você vê, eu insisti, eu falei: eu não vou sair daqui, você vai ficar me olhando, eu vou ficar olhando pra você, você pode chamar gerente, pode me trazer o livro de reclamações, pode fazer o que for que eu não vou embora daqui. Foi só então que o meu problema foi resolvido. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tô cansada, que tô mentalmente desgastada, porque isso tudo desgasta, gente. É desprendimento de energia, é chato, é tempo. Eu fiquei lá 1h30 nesse lenga-lenga, fora que eu já tinha feito compras no supermercado. Se eu não tivesse batido o pé, eu tinha me ferrado.
Foi porque eu falei que eu não ia aceitar aquela situação que as coisas se resolveram. Então é pra gente lembrar que, graças a Deus, a minha mãe me fez passar vergonha quando eu era menina.